E aí, pessoal, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. Bem legal, o pessoal já se divertindo aqui. A gente já falou coisa pra chuchu. Estamos atrasados no início da gravação hoje, de tanto que a gente divergiu do nosso assunto. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que eu estou fazendo, que eu já comentei aqui, já mostrei alguns pedacinhos, que é o Migration. A necessidade dessa ferramenta surgiu porque a ferramenta de migration que a gente usa está parada há mais de um ano. A que a gente usava antes está literalmente arquivado o repositório no GitHub. E a gente queria usar como package, não só como uma ferramenta de linha de comando, porque vira e mexe surge a necessidade de um aplicativo subir o seu próprio verificar o seu próprio migration, né? Ver se o banco de dados está ok com a última versão que ele tem lá. Então eu comecei a criar essa ferramentinha para ser usada primariamente como um package, mas também ter a opção de linha de comando. E aí esbarrei com algumas coisas bem legais. Por enquanto está bem em alfa ainda, né? Tá uma coisa bem básica, mas tem algumas coisas bem legais que a gente já fez e já está funcionando, então é legal, a gente já pode comentar um pouquinho mais. Vamos ver algumas coisinhas aqui de destaque. O código ainda vai melhorar bastante, embora ele já funcione, né? O código ainda vai melhorar um bocado, ganhar mais testes e tudo mais. Mas os dois pontos principais, por exemplo, são para pegar os arquivos para up e down do migration. Aqui a gente pega o up e o legal é que assim, eu achei que eu ia ter que ler esse... eu achei que eu ia fazer como eu faço normalmente, né? Que é você abrir o diretório, criar um visitor, aí o visitor leu todos os arquivos, filtrar os arquivos e aí passar um sort, né? Para poder pegar os arquivos na ordem certa. E o legal aqui é que a gente tem no FilePath, no package FilePath, a gente tem o Glob, que já faz tudo isso para mim. Ele simplesmente vai pegar uma expressão regular aqui, um padrão que eu quero mandar, e vai criar um array já ordenado, já tudo certinho para usar, é só usar. Para pegar os arquivos de down, né, esse para pegar os arquivos de up foi super fácil, foi só uma linha mesmo. Mas para pegar os arquivos de down, tem uns truquezinhos. Eu queria que ele pegasse só a partir de determinado item, então eu tive que passar um n aqui como parâmetro. E aí eu fiz um corte aqui no slice, né? Eu fiz um corte que vai do total de arquivos menos n, porque ele vai pegar só os últimos, né? E eu tive que inverter a ordem também, porque como o glob retorna na mesma ordem do up, o down é invertido, então eu usei a função sort com reverse, mas, enfim, super tranquilo de reverter aí um slice. Uma pergunta que o pessoal fez quando viram esse código pela última vez era se eu não podia ter dado simplesmente o reverse e não usado essa função aqui do string slice. Não dá para fazer passando só o reverse, porque na verdade o que isso daqui vai fazer é só alterar o tipo do reverse, né? Ele vai colocar uma... como é que eu vou dizer? Ele vai colocar uma interface específica. Se a gente ver aqui... estou na função errada. Não, peraí, deixa eu voltar. Sorte, reverse... aqui, ó, ele coloca só uma interface específica. Mas, na verdade, é o mesmo dado que está lá. Então ele só bota isso ele só bota isso envolvido nessa interface
para poder fazer o reverse. Ele não faz o reverse só com o reverse, ele precisa ainda do sort. Aí o sort vê que tem essa interface e fala assim, ah, legal, então eu tenho que inverter, né, fazer o sort ao contrário, em vez de simplesmente fazer o sort da forma normal. Bom, aí, enfim, várias funçõezinhas de tratamento, mas o núcleo mesmo são esses loopings, que simplesmente pegam todos os arquivos que vieram daquelas funções e percorrem um por um, executando o SQL que encontrar lá. A ideia é melhorar isso. Em vez da gente ter só um exec, que aqui, né, o banco de dados exec, poder, por exemplo, aplicar templates, fazer um monte de coisa legal, mas baby steps, né? Por enquanto, a coisa mais simples, ler o arquivo, ele já recebeu aqui uma instância do banco de dados, então a gente leu o arquivo, pegou o conteúdo dele, transformou de array de bytes para string e deu um exec a seco lá no banco de dados. Enfim, isso para o down. E depois a mesma coisa para o up, não muda praticamente nada. Na versão original, inclusive, esses códigos estavam combinados. É que começou a diferenciar muito do up para o down. E aí eu falei, não, vou criar funções separadas para poder brincar com isso. Funçõezinhas de parser. E aqui o run, que basicamente vai tratar os parâmetros. E aí ver se vai fazer up ou vai fazer down. Né? Enfim, e mais algumas funçõezinhas de tratamento aí para a gente, enfim, continuar trabalhando, né? Como que funciona o migration? O migration ele tem uma lista de arquivos que aqui nós colocamos na pasta fixture. E o importante, eles podem ter qualquer nome, o importante é esse primeira parte aqui do nome, que vai dizer o número da migration e se é up ou down aqui na extensão. Né? Então, basta começar com o número, ter qualquer nome e a extensão .down.sql ou .up.sql. E é sempre bom ter os dois, né? Mesmo que em algum caso o down não faça nada, é bom você sempre ter os dois para evitar problemas com qualquer ferramenta de migration. A maioria espera que tenha os dois. Então, por exemplo, up vai criar as coisas e o down vai desfazer essas mesmas coisas. Bem simples, né? E aí, conforme ele vai fazendo o up, ele vai gravar. Quer ver? Tem o código. Tem o código aqui. Ele vai gravar numa tabela que ele vai chamar de esquema migrations. E aí ele vai simplesmente inserindo. Deve ter um insert aqui o insert. Ele vai inserindo para cada uma que ele for fazendo, né, para cada um desses arquivos que ele for executando do up, ele vai inserir. E para cada um que ele executar do down, ele vai deletar. E ele sempre sabe qual que ele está executando. Então vamos ver isso no banco de dados mesmo? Vamos ver rodando, né? Aqui eu tenho um banquinho de dados vazio, tem nada dentro dele por enquanto. Ah não, tem sim. Sorry. Vamos limpar. Deixa eu apagar esses caras aqui. Delete. Yes. Tá, então agora o banco de dados está vazio. Vamos aqui para o prompt e vamos dar um up. Então a linha de comando aqui eu estou dizendo go run, estou dizendo onde está o main, db e aí a URL com senha do banco e tudo mais. Source, onde estão os arquivos de up e down. E vou dar o up aqui, vou dar enter.
Ele vai acessar o banco, fazer todo o migration. Ainda está faltando colocar aqui alguns prints dizendo as etapas de migration que ele foi fazendo, que é legal a gente ter. É uma boa coisa para começar a fazer. E se eu for para o banco agora e dar um refresh, olha lá, né? Ele criou aquelas tabelinhas que estavam... Opa! Ixi, vida. 2 cliques demais. Ele criou as tabelas que eram as mesmas que estão aqui na nossa lista, né, de migration. E se eu der down, quando eu dou up, por enquanto, pelo menos, o comportamento é assim. Quando eu dou up, ele faz todo o migration até o final. E quando eu dou down, ele vai voltando um por um. Né? Então, se eu executar um down aqui, ele vai voltar né? Em teoria, porque esse código está muito alfa ainda. Se eu dar um down aqui, ele vai executar o último migration do down. E aí vamos ver o que mudou aqui. Refresh. Ele sumiu com uma tabela aqui. Vamos ver se era isso mesmo que ele tinha que fazer. O último migration é o 3. O down é o drop table teste 2. Está funcionando. Mas ele ainda precisa de alguns prints para... Essa não é uma ferramenta que é boa trabalhar em silêncio. Ela é legal, ela dá um feedback do que ela está fazendo, né? Mas enfim, e já funciona como package, já dá para incluir, e o próprio executável é por enquanto um bom exemplo de como que você usa como package, né? Que está simplesmente migration.run e você passa os mesmos parâmetros que a gente passou na linha de comando e já funciona. Bom, pessoal, é isso por hoje. Agora vamos voltar para o bate-papo Out of Recorders. E tá aí, mais uma brincadeirinha, mais um código divertido para a gente analisar aí. Até mais, galera!